Bora comigo fazer esse lançamento espetacular, galera. Já são 7 horas da noite, então eu não vou conseguir mensurar a cor da peça, tá? Mas eu consigo sim mostrar para vocês que peça fantástica que ficou essa passadeira de 1 metro por 50, modelo novo aqui do canal, modelo todo dia, sim, 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 da coleção todo dia. Teremos aqui tapete, passadeira e novidades. Não vamos dar spoiler, não. Que será a passadeira para uso diário, olha aqui. Sem flor, sem combinação de cores, cor única, mas cor assertiva. Essa aqui no rosa chá, já fiz também a combinação em bege e quero convidar você a vir fazer comigo a sua passadeira todo dia. Bora? Bora lá, pessoal, começar aqui então a nossa passadeira modelo todo dia. E para começar a minha passadeira, ó, vou pegar aqui minha agulha número 4, tá? Que é a agulha que eu utilizo normalmente. E o meu fio número 6, tá certo? Rosa chá escolhido para gravar aqui com vocês. Vou fazer a laçadinha inicial e seguido da minha laçadinha iremos fazer 95 correntinhas, ó. Uma atrás da outra. Deixa eu voltar aqui que essa segunda ficou meio folgadinha. Faça aí 95 correntes e eu retorno com vocês. 95 correntinhas, pessoal, vai me ser suficiente para uma passadeira de 1 metro, ok? Tendo feito aqui, galera, minhas 95 correntinhas, vou laçar meu fio e contar 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto, tá? Vou ficar aqui, ó, já de início com 2 pontos, porque eu vou usar as correntinhas como substituto para o primeiro ponto. Então, eu já tenho 2 pontos altos aqui, seguidos, ok? Vou vir aqui, ó, vou fazer uma correntinha, laçar o meu fio, pular um pontinho de base e vou vir aqui fazer 3 pontos altos seguidos, ó. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e a partir daqui eu começo a pular 2 pontos na base e fazer repetições de 3 pontos altos seguidos, tá? O único momento que a gente faz um ponto alto, desculpa, uma correntinha, é quando a gente sai da parte inicial, que é a parte oval, para a parte reta, tá? Então, ó, aqui tem uma correntinha em cima, uma correntinha embaixo de espaço, e as laçadinhas aqui, ó, estou usando para início da minha parte oval. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer, né? Quando fizermos aí a volta inteira e voltar aqui, tá? Então, ó, faça todo o comprimento aqui das correntes de vocês, de 3 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 pontinhos na base, e lá no finalzinho eu retorno pra gente continuar. Retornando aqui com vocês, pessoal, fiz todos os meus bloquinhos, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Quando eu chego aqui, ó, me resta 2 correntinhas, que é a correntinha do espaço, ó, igual eu fiz lá do outro lado. Laço meu fio e aqui, ó, eu já vou fazer direto no último espacinho aqui de corrente, ó, 6 pontos altos, tá? Então, ó, primeiro aqui eu faço mais devagarzinho para não abrir um buraco, tá? Fiz o meu primeiro ponto alto e assim eu vou fazendo. Eu já passo meu nozinho pro lado de lá, passo aqui por cima e vou. Opa, passei 2 laçadinhos direto. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos dentro do mesmo espacinho aqui no final, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma correntinha, veja que ele já foi se projetando para o outro lado, né? E aí, volto a fazer ponto em cima de ponto aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3 pontos altos,
2 correntinhas, venho aqui pro próximo bloquinho e vou fazer 3 pontos altos de novo. Então, eu vou repetir aqui, ó, até chegar lá do outro lado. 18 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas espelhando, tá? Não é dentro de espacinho, ó, é espelhando, um em cima do outro. Quando eu chegar aqui no outro lado, eu retorno com vocês. Cheguei aqui do outro lado, ó, espelhei toda a extensão aqui da minha base. Vou repetir aquela uma correntinha, tá certo? E aí, o que que acontece? Eu venho aqui agora, ó, dentro do espacinho da corrente onde eu coloquei meu primeiro ponto alto, e vou completar essa volta. Aqui eu já tenho 2, tá? Então, falta pra mim 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos altos. As correntinhas é o primeiro, o ponto alto aqui segundo, totalizando pra mim 6 pontos altos juntos, tá vendo aí? Vou virar a minha peça, vou vir aqui, ó, na primeira corrente aqui, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Venho aqui na corrente, ó, fecho com ponto baixíssimo. Vou soltar aqui meu fio, vou pegar aqui, ó, por trás do segundo ponto, vou levar essa laçadinha lá pra trás, pego ela lá atrás, contorno por cima do ponto com a agulha, puxo novamente o fio pra frente, fico com 2 laçadas. Um ponto baixo, uma corrente. Pra mim é suficiente para dar altura de ponto alto, laço o meu fio. No mesmo lugar, ó, eu venho e faço um ponto alto, fazendo assim o meu primeiro aumento desta carreira, tá? Uma correntinha, venho aqui pro lado, ó, pulo a correntinha de base, venho aqui, faço um ponto alto, ok? 2 correntes para pular esse meu primeiro bloquinho, e agora vamos começar aquela sequência de base, aonde a gente faz bloquinho intercalado com espaço, tá? Então, daqui até o outro lado agora, ó, eu farei 3 pontos altos separados por 2 correntinhas para cada espacinho aqui, ó, na base. Quando eu chegar lá no início, tá, da outra parte oval, do outro lado, eu retorno com vocês. Então, ó, a gente começou aqui fechando com baixíssimo, fez um aumento, uma correntinha, sempre aqui, ó, a transição da parte oval para a parte reta será apenas uma correntinha, ok? E vou fazer aqui, ó, um ponto alto, 2 correntinhas, formando o meu primeiro espacinho, e vou fazer 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, até que eu chegue aqui do outro lado. Pessoal, tô chegando aqui do outro lado, ó, fiz todos os meus bloquinhos. Cheguei aqui no último espacinho, faço as minhas 2 correntinhas, laço o meu fio. Não posso esquecer de vir aqui, ó, fazer o ponto alto sozinho, para formar aqui o meu bloquinho aberto, assim como fizemos deste lado. Faço uma correntinha apenas para transicionar da parte reta para a parte oval. Laço o meu fio e agora, para cada pontinho de base da parte oval, eu farei um aumento separado por uma corrente. Sem pular nenhum ponto, eu farei um aumento separado por uma corrente por 6 vezes, ok? Então, ó, já tô aqui no terceiro, uma correntinha. Vou aqui e veja que eu já vou girando a minha peça, tá? Pro outro lado, ó. 2 pontos altos, uma correntinha para cada ponto de base aqui na parte oval, ó. Último pontinho. E aí, antes de vocês seguirem, vocês retornem e contem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Faço uma correntinha, laço meu fio. No primeiro ponto, um ponto alto, 2 correntinhas e vamos retornar fazendo 3 pontos altos para cada espacinho, separados por 2 correntes. Quando eu chegar lá do outro lado, volto pra gente continuar. Tô chegando aqui do outro lado, ó, fiz todos os meus bloquinhos. Vou repetir, então, minhas 2 correntes, fazer aquele ponto sozinho, uma correntinha de espaço, porque agora eu vou entrar para a parte oval. E aqui é muito importante que vocês percebam que, ó, fiz um,
2, 3, 4 e 5, tá vendo? Faço uma correntinha e aí eu cheguei naquele aumento que eu fiz inicial. Eu já comecei com esse aumento, tá vendo? Então, eu só preciso fazer mais 5. Vou vir aqui, ó, encontrar minha correntinha que eu fiz inicial acima do ponto baixo, lembra? Eu fiz um ponto baixo, uma correntinha. Vou fechar aqui, ó, nesta correntinha e vou fechar, vou seguir novamente igual eu fiz a outra carreira, ó. Eu vou puxar minha laçadinha lá pra trás, tá? Me atento a puxar nos fiozinhos certo, no espacinho, pra não ficar um trabalho desfiado, tá? Ó, levei meu fiozinho lá pra trás. Tô achando ele pequenininho demais, vou dar uma laçadinha maior. Senão ele fica repuxando. Ó, conduzo lá pra trás. Coloco a agulha dentro dele novamente. Vou lá, laço o fio que está lá atrás pra frente. Fico com 2 laçadas, faço um ponto baixo, faço uma correntinha. E aqui sempre teremos aumento, tá? Sempre teremos. Então, ó, não posso esquecer de fazer o aumento. Por quê? Porque senão, quando eu for voltar, vai estar faltando um ponto. Então, sempre iremos iniciar aqui neste cantinho com aumento, tá? Fiz o meu aumento, laço, desculpa, faço uma correntinha, venho aqui, ó, um ponto alto separado. Só que agora, eu completo aqui o meu bloquinho com mais 2 pontos aqui dentro do espaço, ó. Então, vai ser assim, tá? Uma carreira com 3 pontinhos, uma carreira com espacinho, uma carreira com 3 pontinhos, uma carreira com espacinho, tá? Eu vou seguir com vocês até o outro lado para explicar mais uma vez a questão de aumentos e depois eu vou falar para vocês até quanto iremos aumentar e aí a gente continua, tá? Retornando aqui com vocês com a minha carreira já feita, fiz as minhas 2 correntinhas, vou vir aqui dentro do espaço, ó, fazer os 2 pontos altos de dentro do espaço, laço e um ponto sobre ponto, tá? Pra ficar tudo certinho. Faço um pontinho e agora, ó, eu tenho, pra cada aumento eu farei um ponto alto, um aumento, tá? Vamos começar a aumentar aqui as nossas hélices, uma correntinha de espaço, um ponto alto e um aumento. E faremos isso aqui por 6 vezes, para dar toda a minha volta, ó. Aqui na parte oval. Então, são um ponto alto, um aumento por... Um ponto alto, corrigindo, um aumento, separados por uma correntinha 6 vezes. Bora lá. É exatamente isso, tá na parte oval. Aqui na hora dos aumentos, eu tô fazendo uma correntinha apenas, tá? E depois a gente vai dosar isso aqui lá na frente, tá? Ó, uma correntinha, cheguei do outro lado, um ponto alto, 2 pontos dentro do espacinho, e vou retornar fazendo 2 correntinhas, 3 pontos altos para cada espaço, certo? Agora, galera, será tudo repetição, tá? Sendo que eu vou sempre aumentando. E vale lembrar que sempre será intercalado uma carreira de bloquinho aberto, uma carreira de bloquinho fechado, tá? E sempre que eu chegar aqui do outro lado, ó, agora eu sempre terei o aumento, né? Tá me faltando colocar um ponto aqui no último bloquinho, tá? Eu sempre irei começar com aumento, ou seja, na próxima carreira terão 2 pontinhos aqui para mim poder completar, tá? E faremos isso até que eu tenha dentro das hélices 8 pontos altos separados por uma corrente. E aí eu retorno aqui com vocês, tá certo? Pessoal, retornando aqui, como prometido para vocês, ó, recapitulando, fizemos aqui as nossas 8 carreiras de aumento, tá? Então, ó, eu termino aqui com 2, 4, 6, porque eu sempre começo essa peça com aumento aqui, totalizando
8. E o que que vem diferente a partir de agora, galera? Nós vamos começar por aqui, ó. Esse motivo, a gente já começa diminuindo, né? Então, a partir da diminuição aqui, ó, eu já não vou fazer aquela subida igual as outras carreiras, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu já vou subir 2 correntinhas, tá? Eu não gosto de subir 3 correntes, porque quando eu subo 3, fica folgado aqui. Então, eu subo só 2, tá? No lugar do meu ponto alto. Porém, aqui eu já começo com separação. Então, eu já faço aqui, ó, mais 2 correntes. E vem aqui, lembra naquele um espacinho aqui dentro, eu já faço o meu primeiro ponto alto da diminuição. Tá vendo aqui? Isso aqui é muito importante, galera, porque nós vamos começar a fazer aquele motivo onde a gente fecha, né? Então, ó, eu preciso começar com um bloquinho aqui. Porém, o que que eu não posso esquecer? Aqui do lado, eu já começo a minha parte reta. E como que é a transição para a parte reta? Uma corrente. Então, aqui eu faço sim, ó. Ainda faço uma corrente, venho aqui do lado e faço o meu ponto alto, porque a próxima carreira aqui, ó, começa com bloquinho. Tá vendo aí? Então, ó, já no início aqui, ó, para não ficar confuso, eu tenho o meu primeiro bloquinho, tá? E eu tenho um ponto aqui, ó, que parece que virou 4, mas não é. É porque eu tenho o ponto aqui do meio, ok? Então, ó, eu comecei aqui mostrando para vocês. Vou seguir fazendo os bloquinhos agora normalmente. 2 correntinhas separadas, 2 correntinhas, 3 pontos altos, tá? Eu ia falar 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, mas aqui é 2 correntinhas primeiro, tá? Então, ó, fiz os 3 primeiros pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, 3 pontos altos e vou lá até o final. Quando eu chegar nessa parte lá do outro lado, eu retorno com vocês. Então, façam aí, ó. Lembrem, nós vamos subir já com o ponto alto aqui, ó. Não vamos caminhar para frente, subimos com o ponto alto. Vamos fazer 2 correntinhas de espaço, porque aqui já é a nossa diminuição. Mas para ela ficar clara, eu vou mostrar para vocês lá do outro lado, ok? Retornei, pessoal. Agora vai ficar até mais complicado para mostrar a peça, né? Mas eu vou mostrar sempre para vocês a parte que eu estiver confeccionando. Ó, até fiz errado aqui, que fez os 3 pontinhos aqui dentro, tá? É 2 dentro e um aqui no espacinho. E aí, eu tenho que lembrar que eu tenho a transição. Então, para a transição da parte reta para a parte oval, é uma correntinha só. Vou laçar o meu fio e já aqui dentro, ó, eu vou fazer um ponto alto. Por que que eu faço esse ponto alto? Porque eu começo a diminuição. Aí, a partir da diminuição, são 2 correntes, tá? É isso que eu fiz do outro lado, mas como eu começo assim, fica mais difícil para perceber. Então, ó, 2 correntinhas, ignoro o meu primeiro ponto e vamos fazer 6 pontos seguidos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo aí? 6 pontos. 2 correntinhas novamente, venho aqui dentro, ó, do espacinho, um ponto alto, tá? Todos eles faço igual. Então, eu fiz um ponto alto, 2 correntinhas aqui, 2 correntinhas, um ponto alto aqui também, tá vendo? Todos os passos são feitos iguais. Vou fazer novamente, ó, 2 correntinhas e venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quem nunca fez esse tipo de motivo, o que que a gente faz nas diminuições? A gente ignora primeiro e último ponto, tá? Então, para todos os espacinhos aqui, ó, teremos agora 6 pontos altos separados por 2 correntes. E eu vou voltar bem aqui com vocês explicando mais uma vez. Fiz aqui, ó, todas as minhas diminuições. Olha como que o desenho agora já começa a aparecer dos motivos, né? Por conta das 2 correntinhas agora de separações, e agora a gente forma bloquinhos aqui, já começa a ampliar, né? Então, ó, fiz as minhas 2 correntinhas aqui do final, porque eu tenho, né, o pontinho aqui,
venho aqui fazer o meu bloquinho aqui do canto, tá? Fiz o meu bloquinho, não posso esquecer, eu ainda estou na parte oval, então eu não venho aqui pra dentro. Eu faço uma correntinha ainda aqui, ó. Faço a transição pra minha parte reta, tá bom? Eu não vou pedir pra vocês adiantarem todas as partes, porque eu ainda terei modificações, tá? Mas aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa agora na parte reta. Vou chegar lá do outro lado na parte oval, farei a mesma coisa e volto com vocês aqui no comecinho dessa parte oval, pra gente passar pra próxima carreira. Retornando aqui, pessoal, ó, lembra que eu tinha feito um, tenho 4 aqui, vou fazer mais um aqui, ó, tá vendo? 5 pontos. Então, eu vou pular, vou reconhecer as 2 correntinhas de espaço, e aqui na argolinha anterior, ó, a elas, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Tá vendo aí? E aqui eu fico com os meus 6 pontos baixos. Só que dessa vez, eu não posso subir aqui, ó. Por quê? Se eu subir aqui, eu vou continuar com 6 pontos. Eu preciso diminuir, correto? Então, o que que eu vou fazer? Nessa carreira, ó, eu aumento a minha laçadinha e venho aqui, ó, pra argolinha do espaço, ó. Venho aqui pra argolinha do espaço, coloco a laçadinha lá atrás, envolvo aqui, ó, o meu ponto, tá vendo? Por baixo. E faço um ponto, tá vendo aí? E aí, eu fiz o meu primeiro ponto do bloquinho. E aí, o que que acontece? Ó, aqui é meu bloquinho, tá? Eu vou fazer 2 correntinhas, pulo esse ponto do bloquinho, ó, e venho aqui pra dentro, tá vendo? Não posso esquecer do espacinho de uma corrente. Uma correntinha, vou vir aqui e fazer aquele ponto alto vazado, ó, que a gente passa a fazer o bloquinho de próximo, tá? Você precisa só acompanhar como que era as repetições até aqui, ó. Vamos lembrar. Era um bloquinho fechado para um bloquinho aberto, ó. Tá igual, tá? E aqui é o ponto que é seguido do ponto, ok? E a partir daqui, a gente tá fazendo os bloquinhos diminuindo as carreiras. Sempre aqui no começo, para quem tá fazendo a primeira vez, fica mais difícil de se compreender. Então, acompanhe até eu fazer aqui do outro lado, aí você tem mais clareza no que a gente tá fazendo, para você vir fazer essa parte aqui, tá? Senão você acaba deixando passar pontos. Então, ó, aqui, a partir daqui é fazer 2 correntinhas e fazer os bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Quando eu chegar lá no outro cantinho, aonde a gente diminui o motivo, eu volto com vocês para explicar de novo. Então, bora lá, galera, bora explicar aqui direitinho essa parte. Fiz todos os bloquinhos, o meu último bloquinho termina de bloquinho aberto nessa carreira, tá? Faço a minha correntinha de transição e já venho aqui e faço o meu primeiro ponto alto da parte oval para começar os bloquinhos. 2 correntinhas, venho aqui para dentro e faço o meu segundo espaço de bloquinho. 2 correntinhas, ignora o primeiro ponto e vamos fazer 4 pontos seguidos. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas e vamos fazer um ponto alto dentro de cada espacinho, separados por 2 correntes, até chegar no próximo motivo e começar de novo. E aí, ó, o que que faz com que eu perceba que se eu estou fazendo certo essa parte aqui, ó, que ela é confusa, né? Pra quem nunca fez esse tipo de motivo, tá? Eu quero dizer. Ó, tá vendo que aqui tem, ó, 1, 2, 3 espacinhos, tá vendo aí? E aqui tem 2. Os espacinhos sempre vão aumentar na mesma sequência que os pontos diminuem. Então, ó, onde eram 8 pontos, eu tinha um espaço.
Quando eu fiquei com 6 pontos, eu tenho 2 espaços. 4 pontos, eu tenho 3 espaços. Por aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho 8 pontos. Depois da minha parte reta, eu tenho um espaço. Eu tenho 6 pontos. Depois da minha parte reta, eu tenho 2 espaços. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Depois da minha parte reta, tá? Você precisa saber reconhecer sua parte reta. Se você não consegue enxergar, marque com o marcador. 1, 2, 3 espaços. Tá vendo aí? Fica idêntico, não tem bloquinho a mais nem bloquinho a menos. Se tiver faltando ou sobrando, você errou em algum lugar, tá? Então, a gente vai fazer tudo isso aqui de novo. Fazer as diminuições das hélices para 4 pontos em cada uma delas. Aqui eu volto com vocês. Voltei, pessoal. E bora para a última carreira de diminuição aqui da nossa peça. E vale você prestar atenção mais uma vez. Fizemos aqui os 4 pontos, certo? Então, eu faço as 2 correntinhas de espaço do meu bloquinho para completar os 3 bloquinhos, ó. Vou vir aqui, ó, e vou puxar para fechar o meu bloquinho, ok? Para ter todos os bloquinhos aqui certinho, ó. O bloquinho menor de uma corrente e os 2 bloquinhos maior, certo? Agora, ó, eu vou vir aqui para dentro para começar a próxima carreira, tá? Porque na carreira de diminuições não existe ponto em cima de ponto, né? A gente faz bloquinho dentro de bloquinho. Então, como eu terminei aqui em cima do ponto, eu vou caminhar para dentro do espacinho. Por isso que eu levo o meu pontinho aqui pro lado, ó. Peguei aqui novamente a minha laçadinha. Vou dar uma voltinha aqui, puxar e fazer um ponto baixo. E uma correntinha, formando o meu primeiro ponto, certo? E aí, o que que eu vou fazer? 2 correntinhas para poder vir aqui e fazer meu primeiro bloquinho, ó. Tá certo? Opa, esqueci de laçar. Primeiro bloquinho. E agora, presta atenção no que eu vou fazer. Aqui, eu terminei minha parte oval. O que que eu costumo fazer, galera? Pra parte reta, eu faço uma correntinha para poder passar para cá, certo? Não nesta carreira, tá? Nessa carreira, a gente não faz mais a correntinha e vem para cá direto, ó. E faz o meu bloquinho. Tá certo? Não temos mais aquela correntinha. Eu tenho aqui, ó, os 3 pontinhos do bloquinho e o bloquinho da parte oval sem separação, tá? Eu vou fazer todos os bloquinhos aqui e agora também tem mais uma mudança, ó. Ao invés de ter 2 correntes aqui, para minha última carreira de diminuição, eu tenho apenas uma corrente. Então, vai ser, ó, 1, 2, 3 espacinhos com uma corrente de separação, 3 bloquinhos com uma corrente de separação. É isso mesmo, nós vamos encurtar aqui toda a minha parte reta, tá vendo? Eu tô fazendo uma corrente apenas de separação, ó. E vou fazer isso aqui até chegar lá do outro lado, tá? Por todos os meus bloquinhos na parte reta, 3 pontos altos, separados apenas por uma corrente. Bora lá? Estou chegando aqui do outro lado e como eu já via fazendo nas outras carreiras, eu vou mostrar direitinho para vocês, sem ter a complicação de perceber aqui no início, tá? E olha aqui, ó, mesmo tirando uma correntinha de todos os bloquinhos, deixando apenas uma correntinha, minha peça está reta, tá? Então, vamos lá, ó. Cheguei aqui, fiz uma correntinha e vou fazer aqueles 3 pontos altos aqui do final, que é 1, 2 dentro do espacinho e um ponto em cima do ponto aqui, ó. E aí, ó, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês lá do outro lado, aqui, ó, existe a correntinha de separação de transição. Eu não faço, eu já começo a minha parte
desculpa, eu já começo aqui a minha parte, da minha parte reta para a minha parte oval, sem correntinha. Eu coloquei aqui em cima e está errado, tá? Eu laço e venho aqui fazer o meu bloquinho, ó, sem correntinha alguma, tá vendo? Agora sim, eu faço a correntinha dos bloquinhos normalmente, ó. Tá? Vou fazer novamente aqui, como eu coloquei o ponto no lugar errado, eu vou voltar com vocês aqui, ó, para vocês entenderem. Eu fiz os meus 3 pontos normalmente, e o ideal, né, o comum seria que eu fizesse uma correntinha de transição e viesse começar os bloquinhos, assim, tá? Não tem correntinha de separação de transição nessa carreira. Então, eu laço direto e venho pra dentro aqui, ó, normalmente, e aí vou começar a parte dos meus bloquinhos. Vale lembrar que na parte oval, a gente continua fazendo 2 correntinhas de separação, tá? E aqui nessa carreira, eu passo a ter só 2 pontos, que é a última carreira de diminuição, aonde eu formo definitivamente o meu motivo. Tá vendo aí? Então, ó, fiz os meus 2 pontinhos, vou fazer 2 correntinhas e volto a fazer os bloquinhos, ou seja, um ponto alto dentro do espacinho, separados por 2 correntes, até que eu chegue no próximo motivo. Cheguei no próximo motivo, ignoramos o primeiro ponto e ignoramos o último ponto. Nessa carreira, como são 4 pontos, ignorando o primeiro e o último, eu passo a ter apenas 2. Vou fazer todo o restante aqui da minha parte oval e vou voltar aqui, ó, novamente com vocês, só para reforçar a informação. Retornando aqui, galera, vamos lá, vamos prestar atenção aqui, ó. Fiz meus últimos 2 pontinhos, 2 correntinhas de espaço e vou repor os meus bloquinhos aqui, ó. Bloquinho, bloquinho, 2 correntinhas e meu último bloquinho, tá vendo? E aí, o comum seria uma correntinha para começar a parte reta, mas nesta carreira não. A gente vem direto para a parte reta sem correntinha de transição, ó. Então, faremos os 3 pontos altos do bloquinho, aqui no primeiro bloquinho, e passaremos a ter uma corrente de separação entre todos os bloquinhos da parte reta. Então, agora, ó, 3 pontos altos, uma correntinha por toda a minha parte reta, tá? Isso se faz por 17 bloquinhos, tá? Para quem fala, ai, fala o número para ficar mais fácil. São 17 bloquinhos, tá? Ó, na parte reta. E aí, para quem não consegue visualizar, a parte reta é aqui, ó, sempre nesse pontinho aqui, tá vendo? Seja ele junto com mais 2 pontos ou eles separados por 2 correntes, ó. É sempre aqui, ó, desde o início. A gente começa aqui e vai de um lado e do outro, seguindo a parte reta. Até chegar no último bloquinho dessa parte do outro lado, é sua parte reta, ok? Então, faça toda a sua carreira e volto pra gente fazer aí a base do nosso bico. Pessoal, bora! Toda a base pronta, olha que coisa mais linda, retinha, toda alinhada, maravilhosa, né? E eu amei, assim, a construção dessa base por não ter nenhuma faixa aqui no meio, sabe? Amei. Então, bora cá. Seguimos, depois do meu último bloquinho aqui, ó, vou fazer as minhas 2 correntinhas, vou achar aqui, ó, o meu pontinho antes das 2 correntinhas aqui, né? Porque eu tenho um espaço de bloquinho aqui também, e vou fechar. E a partir daqui, nós iremos fazer a nossa famosa carreira de ponto sobre ponto. Então, ó, 2 correntinhas, tá? E vem aqui pro lado. Aqui do lado já são 2 correntes de espaços, então, eu venho e faço. Aqui a minha correntinha tá apertadinha, porque eu comecei aqui, lembra, ó? Então, eu caminho com ponto baixíssimo nela, né? Por isso que ela dá essa enroscadinha aqui, ó. Mas nada que um esforço não faça a gente encontrar. O que que eu costumo fazer? Isso aqui, ó. Eu pego uma agulha menor
e venho e introduzo, porque a agulha menor consegue passar, só que aí eu vou e ajusto os pontos, tá? Aqui, ó, que ficou pequeno, a laçadinha, deixa eu puxar ela pra cá. E eu acabei que eu puxei aqui e esqueci que era ponto alto. Mas agora eu já abri espacinho, agora dá certo, ó. Tá vendo? Eu venho com a agulha menor e reforço aqui. Então, ó, aqui eu já começo com ponto sobre ponto. E aonde é ponto, eu faço ponto, ó. Nas partes retas, o que que ocorreu? A gente deixou uma correntinha só, certo? Então, é um ponto apenas nos espaços, ó. E eu gosto de fazer mesmo pegando a laçadinha da corrente, para a altura do ponto ficar bem simétrica aí com a altura das correntes, tá? E é isso que a gente vai fazer por toda a volta agora, ó. Onde há corrente, você coloca ponto, e onde há ponto, você coloca ponto em cima, tá? Toda a sua volta, ponto sobre ponto. O único lugar que vai ter 2 pontos nas correntes vai ser na parte oval. Nas partes retas, que é dessa parte por diante, serão sempre um ponto no lugar da correntinha, ok? Retornando aqui, meu povo, fiz toda a minha volta aqui da passadeira. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aqui mesmo eu já vou subir, tá? 2 correntinhas. Laço meu fio e vamos fazer mais 4 pontos altos seguidos. Ou seja, começaremos a nossa carreira com 5 pontos altos. Deixa eu contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos seguidos. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, pulo 2 pontos, 5 pontos altos seguidos. 2, 3, 4, 5. E essa vai ser a nossa repetição por toda a nossa volta. 5 pontos altos, faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos na base, no terceiro ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 na base, 5 pontos altos novamente. Bora lá fazer, e quando eu chegar aqui eu volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, fiz até aqui pra vocês entenderem, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3. Se eu pular 2 pontos e fazer aqui, ó, e fizer de novo 1, 2, 3, para laçar meu fio, para começar, eu tenho aqui, ó, que fazer mais 2 pontos, tá vendo? Eu ficaria com 7 pontos altos, tá vendo aqui? E para mim não é interessante ter 7 pontos altos aqui, e nem fazer isso aqui, ó, que é o mais comum de fazer, até eu faço, que é pular uma correntinha a mais, tá? Por quê? Tá vendo que já suspende a minha parte oval? Porque na parte oval é a parte que mais exige pontos, tá? Do que na parte reta. Eu poderia ter feito essa adaptação ao longo da parte reta, mas aí eu não mostraria para vocês com a contagem de pontos que está aqui. Então, eu deixei até aqui para vocês poderem ver, tá? O que que eu vou fazer, ó. Ao invés de fazer lá no último pontinho, eu poderia ter feito sem desmanchar, tá? Só quero que vocês percebam o que é interessante fazer, ó. Aqui, tá vendo onde eu começo a minha parte oval? Eu sei aonde começa a parte oval, tá vendo? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, da parte oval, eu faço uma correntinha a mais. 1, 2, 3, pulo um a mais, tá vendo? 1, 2, 3, 4, laço, 1, 2, 3, pulo um a mais e vamos seguir, tá bom? E aí, eu sigo normalmente. Nossa, Regina, mas essa argolinha ficou muito maior. Mas como ela tá no início da parte oval aqui, ó, ela passa discretamente, tá? Agora, eu vou seguir com vocês até o finalzinho. Agora, eu voltei aqui, ó, e quero que vocês percebam. Tá vendo que eu fiz a adaptação pulando mais pontos aqui, porém,
Deixa eu mostrar. Porém, aqui tá reto, tá vendo aí? E quando eu tentei fazer aqui, ele repuxou, vocês lembram? E por quê? Já que é a mesma parte, né? Isso se dá, galera, por conta da tensão de ponto. A gente tende, quando é uma base reta, a gente tende a puxar para um lado, né? Os nossos pontos. Então, por ter essa puxada lateral, conforme a nossa agulha segue, quando eu encurto aqui, quando eu aumento o espaço, eu tensiono mais e isso aqui suspende, responde suspendendo. Aqui do outro lado, ainda tá vindo da informação das partes retas, tá? Tá aqui, ó, transicionando das partes retas. Deixa eu tentar mostrar. Aqui, ó, tá transicionando ainda da parte reta para a parte oval. Foi bem aqui que eu fiz a minha adaptação. Aqui, ó, já é toda a tensionada a curvatura da parte oval. Por isso, a parte oval pede mais ponto. E aqui está finalizando todo esse tensionamento de parte oval. Então, aqui acaba pedindo mais flexibilidade, vamos dizer assim, né? Que o ponto esteja mais flexível do que do lado de cá, tá? Isso é só uma observação para vocês entenderem por que que é mais fácil fazer do lado de cá e não do lado de cá. E por que que é mais conveniente fazer na parte reta? Porque a parte reta sempre vai pedir mais espaço, tá? Por isso que a gente diminuiu todos aqueles pontinhos aqui. Então, na realidade, se eu fosse fazer sem estar explicando, eu teria eliminado esses dois pontinhos aqui na parte reta. Eu teria tirado um pontinho do lado de cá e um pontinho do outro lado de cá, ó. E aí, nas partes ovais, eu não precisaria adaptar. Mas, como eu estou explicando para vocês, né, uma forma interessante de se fazer, eu decidi, então, vir aqui e fazer esse ajuste na parte oval, porém, antes da finalização, tá? Não deixando para finalização, não, ó. Agora, venho aqui, faço os 3 pontinhos, vou aqui na parte de cima e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Depois de fazer o meu ponto baixíssimo, vou seguir para a próxima carreira, que é carreira de ponto baixo em cima de ponto alto. Aqui, ó, eu poderia fazer a mesma coisa, levar o ponto lá para trás, mas eu não vou fazer, tá? Eu só vou fazer uma correntinha, ó, uma correntinha apenas, já é suficiente para mim, depois do ponto baixíssimo, de substituto para um ponto alto, tá? Aí, eu venho aqui pro lado e vou fazer 4 pontos altos consecutivos aqui, ó, seguidos um do outro, tá? E aquela correntinha, ó, que tá aqui, busque deixar ela folgadinha na medida certa, porque assim ela vai ficar na altura de ponto alto, tá? Não tão tensionada. Vou vir aqui agora e vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os pontos deste lado para esse, ó. 3, 4 com ponto baixo e 3 aqui. Ou seja, estou fazendo apenas uma ponte, tá? Vou vir aqui pro outro lado e volto a fazer os 5 pontos baixos. E essa será a minha repetição por toda a volta, sem nenhuma adaptação dessa vez. Eu faço uma pontezinha de 7 pontos de correntinha aqui, ó, 7 correntinhas, para alcançar um lado e o outro do motivo aqui, ó, tá bom? Então, 5 pontos baixos, 7 correntes, 5 pontos baixos por toda a minha volta. Retornando aqui com vocês, pessoal. Fiz aqui as minhas últimas 7 correntinhas, lembra daquela correntinha substituindo o primeiro ponto, ó? Como eu deixei a laçadinha dela folgadinha no limite, tá? Não extremo, né? Não tem nada, não foi extremamente folgado. Eu fecho também nela com ponto baixíssimo e vamos caminhar aqui, ó, com mais um ponto baixíssimo pra frente. E depois vamos fazer aquela laçadinha pra trás, ó, pra fazermos aqui nosso ponto baixo, tá? Laço, como eu já vim ensinando aí ao longo do modelo e faço um ponto baixo. Vamos fazer aqui, ó, 2 correntinhas a partir desse ponto baixo. Laço meu fio e venho aqui dentro da argola agora, ó, e vamos colocar 5 pontos altos. 1,
2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou colocar 2 correntinhas de espaço e no mesmo espacinho mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntinhas, encontro o ponto do meio aqui, ponto baixo. E tô aqui, ó, começando a fazer a base do tradicional bico coroa, tá bom? Então, ó, a sequência é um ponto baixo no terceiro ponto aqui do motivinho, 2 correntinhas, faço 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos dentro de cada argola, 2 correntinhas de separação, volto aqui, faço o ponto baixo no meio, 2 correntes e sigo para a próxima argola. Isso faremos aqui até o final, tá? Retomando aqui, pessoal, para fazermos a nossa última carreira, bora lá. Fiz aqui o meu último leque, vou encontrar aquele meu ponto baixo, ó, e aqui no ponto baixo eu vou fazer um ponto baixíssimo e caminharei por 3 espacinhos com ponto baixíssimo, ó. Mais a correntinha da frente e mais a segunda correntinha, certo? Caminhei com ponto baixo e as 2 correntinhas em ponto baixíssimo. E vou vir aqui agora no meu primeiro ponto alto, aqui, ó, do meu leque, e vou introduzir o meu fio lá pra trás. Pego aqui a minha argolinha, faço aquela voltinha por cima do ponto, trago o fio pra frente, ponto baixo e uma corrente pra formar o meu primeiro ponto. Laço meu fio, venho no meu segundo ponto alto, vou fazer um ponto alto, subo 3 correntes, volto na base do ponto alto e fecho com ponto baixo, formando o meu primeiro picô. Laço meu fio, pulo o ponto do meio, vou no quarto ponto, faço um ponto alto, no quinto ponto eu faço um ponto alto, 3 correntinhas, volto aqui na base do meu ponto alto, fecho com ponto baixo, formando então o meu segundo picô. Laço o meu fio, venho pra dentro aqui, ó, das 2 correntinhas, faço um ponto alto e subo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Volto na base do ponto alto, fecho com ponto baixo, formando meu picô maior. Laço o fio e ainda aqui dentro, faço um ponto alto e 3 correntinhas. E vamos fazer o picô menor. E vamos começar a descer espelhando ao outro lado, ou seja, aqui no primeiro ponto eu faço um ponto alto, porque o meu picô aqui do canto, ó, já está pronto, certo? Vou para o do lado aqui, ó, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, laço, faço o meu picô, laço novamente, vamos pular o do meio e vamos pro quarto ponto fazendo ponto alto. E aqui, ó, eu tenho o meu segundo picô pronto, tá vendo aí? Faltou aqui nosso último pontinho e nele eu faço apenas um ponto alto de base, certo? E tenho aqui o meu bico coroa pronto, totalmente espelhado um lado com o outro. Vamos laçar o fio, ignorar aqui, ó, todo o espaço de corrente e já vamos direto para o próximo leque e começar tudo de novo. Ponto alto, segundo ponto alto com picô de 3 correntinhas. Pulamos o terceiro, vamos para o quarto. Seguimos para o quinto. 3 correntinhas e fechamos mais um picô de ponto baixo, vamos aqui para dentro, ponto alto, 5 correntinhas desta vez, fecho aqui na base com ponto baixo, ainda aqui dentro, ponto alto, 3 correntes, fecho
com ponto baixo para formar o picô. Vamos começar aqui o lado da descida. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, com 3 correntinhas, formando o picô. Pulamos o ponto do meio, já viemos direto aqui para o quarto. Opa! Viemos direto aqui para o quarto fechar. E ponto alto no quinto, certo? E aqui estão os nossos 2 leques aqui de bico coroa prontinhos. E nós vamos fazer isso aqui até dar toda a volta. E quando eu chegar aqui, eu volto para fechar e encerrar a nossa passadeira todo dia juntos. Retornando aqui, pessoal, dei toda a minha volta na minha peça. Olha que coisa mais linda. Caimento maravilhoso, né? Eu fico tão contente quando a gente vai fazendo pontinhos, continha, adaptando a peça. E no final, a gente alcança esse resultado maravilhoso, né? Fiz aqui, ó, meu último ponto alto, tá? Aqui no meu leque, ó. Aqui tá o primeiro. Vou dar uma erguidinha aqui, ó, de aproximadamente 4 dedos eu costumo deixar, tá? Vou cortar aqui o meu fio, ó. Antes de qualquer coisa, tá? Eu corto o fio. Vou vir aqui, ó, tá vendo que tem o meu primeiro ponto. E tem aqui, ó, o segundo ponto alto, aonde eu faço o picô, o primeiro picô, é exatamente aqui, ó, onde eu faço o segundo picô, o primeiro picô, desculpa, o segundo ponto alto, que eu vou colocar meu fio de trás pra frente, tá vendo? Eu vou puxar ele aqui pra frente, ó. Quando eu faço isso, a laçada, ela passa aqui, ó, por cima do primeiro ponto, tá vendo? Então, ela simula ser a base do primeiro ponto aqui na frente, ó. Ela não forma um outro ponto. Vou dar uma viradinha aqui só pra vocês entenderem. Eu pego o nozinho aqui de trás e dentro do ponto de onde eu acabei de sair, eu coloco o fio lá pra trás, ó. E como eu tava falando pra vocês, ó, tá vendo, ó? A laçadinha que forma aqui, ó, ela forma uma laçada reta aqui, ó, com este ponto aqui, ó. Agora eu vou virar. Aqui é onde formou a minha laçadinha, né? Rente com o ponto, aqui sim, eu venho, introduzo agora, ó, esse fio que eu levei pra lá, eu volto com ele pra cá, pra gente simular essa laçadinha ali em cima, ó, e prender. Deixa eu virar aqui de novo para frente pra vocês entenderem, ó. O fiozinho tá aqui, tá vendo? Fica totalmente, ó, discreto. Se eu não digo aonde foi que eu fechei, ninguém desconfia, ó. Dá pra saber porque o meu fiozinho ainda tá aqui, tá vendo, ó? Mas eu tô fechando exatamente aqui, ó. E fica um fechamento totalmente invisível, tá vendo aí? Totalmente invisível. Deu uma escurecida já na imagem, aqui já é de noite, tá? Mas eu tenho certeza que dá pra vocês entenderem o que eu tô tentando explicar, ó. Levei aqui pra trás. Aqui mesmo, ó, tá vendo? Tem um nozinho aqui, ó. Eu já desenrolei. Vou pegar 3 cabinhos para um lado, 3 cabinhos para o outro. Aqui neste nozinho, ó, eu coloco só 3 desses cabos do fio. Pode vir aqui, ó, já passar cola, caso vocês queiram, ó, antes de fazer a laçadinha, tá? Eu trabalho com cola de tecido, então a cola, ela some, né? Ó, fiz uma laçadinha. Vou lá e faço nó. Aqui mesmo eu já posso cortar. Não preciso nem caminhar mais com fio. E aperto só pra fixar ainda mais o efeito da cola aqui, tá? De forma mais rápida. E a nossa peça está pronta, galera. Deixa eu virar aqui, ó. Onde eu acabei de terminar, só pra vocês entenderem. Olha que acabamento perfeito. E tá pronta a nossa peça, a nossa passadeira todo dia, maravilhosa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E fala pra mim, você vai fazer? Qual é a sua cor preferida? Que cor você vai fazer que vai chamar a atenção de vocês aí, da clientela de vocês, para abrilhantar ainda mais o seu portfólio? Não se esquece, deixe o seu joinha e seu comentário que eu vou ficar bem feliz com a sua participação aqui no canal, tá bom? Até a próxima!